aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Essa nossa aula é a aula de número 49.1. Então sejam todos bem-vindos à nossa aula. Essa aula tem um conteúdo bem interessante, tá bom? Então eu peço que todos fiquem atentos. Pega o material, acompanha slide por slide. Professor, tem hora que o senhor só explica no meu slide. Isso mesmo, meu querido. Graças a Deus, louvado seja o Pai, todo mundo já é alfabetizado. Então a gente só explica o que o slide quer dizer com aquela imagem, aquele texto, claro. Quando tem a necessidade, né, Tabita, a gente vai sublinhar aquelas palavras-chave. Aí fiquem atentos com isso, tá bom? Não é nada, é tudo, a aula vai fluindo e vai acontecendo da forma natural, galera. Não é nada estático. Olha só, professores presenciais, né, estão aí com a gente está junto com você também. Em relação às atividades, em relação a... como é, meu Deus? Extra classe, desculpa. Em relação a todos os processos, tá? Ó, pode ligar, pode falar com a gente, que a gente está aqui à disposição 24 horas para vocês, tá bom? Então não fique aí com dúvidas não. Pode jogar para cá que a gente vai tentar solucioná-las, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula, que é a aula 49.1. Olha lá no quadro. Nós vamos falar então sobre componentes dos ecossistemas. Professor Jefferson, Oi. Essa aula é como se estivesse dando uma lambuzada nos meninos, né? Um feedback novamente, porque a gente já falou sobre esses conceitos aqui, tudo bem? Então nós vamos relembrar de uma forma gostosa, prazerosa, desses conceitos que estavam aí, ó, embutidos em outros assuntos, levantando outros aspectos, mas hoje o foco é deles, os componentes. Então nós vamos falar dos seres bióticos, tá? Que aí a gente inclui tudo, todos os organismos vivos. Fatores abióticos, ok? Já dá pra gente tirar bem essa relação, né, professor? Porque normalmente a gente fala seres bióticos, aí abióticos, o menino fica, o que é isso? Então quando fala fatores, a gente já sabe que não tem nada a ver com a vida, né? Mas que está relacionado e vai favorecer. Relações entre os seres bióticos e esses elementos ou esses fatores abióticos. Tudo bem? Vamos para lá. Essa imagem a gente consegue observar vários organismos, sejam eles aquáticos, sejam eles répteis, sejam plantas, aves, tá? Mamíferos. Cada um desses organismos está inserido dentro de um ecossistema. Cada um desses organismos vai apresentar o que nós chamamos de nicho ecológico, ou seja, as atividades que eles vão necessitar desempenhar dentro desse ecossistema. E aí a gente é rica essa interação entre eles, porque tantos animais, todos juntos, né? E eles não ficam se atropelando, é igual o tráfego aéreo. É um monte de avião. Quando você vai numa torre, torre, né? De vigilância aérea, eu já vi só em filme, nunca entrei numa cabine daquele, eu tenho vontade. Porque você olha aquilo e fala, meu Deus, é tanto avião, parece que eles vão se chocar tudo. E nenhum se choca porque eles são coordenados. Dentro da vida silvestre, esses animais também têm os mecanismos que fazem com que todos eles vivam naquele ambiente e vão interagir em momentos adequados. Essas interações que podem ser positivas ou negativas, mas vai acontecer essas interações, mas tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes, né? Dentro da sua regularidade. Tudo bem? Então vamos lá para os fatores bióticos. São todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema, como, por exemplo, os animais e os vegetais. Então, todos esses organismos, sejam eles animais e plantas, sejam eles os micro-organismos, ou seja, aqueles imperceptíveis, dentro do fitoplâncton ou plâncton, né? Os fungos, as bactérias, todos esses organismos apresentam uma interação e essa interação precisa existir para que o chamado caos, né, que o professor Jefferson tanto gosta de falar,
esse caos ele mantenha essas populações, essas comunidades no seu potencial de vida adequadamente. Em glicologia, chama-se fatores abióticos todos os elementos associados à interação dos organismos de um ecossistema, que condicionam as populações que os formam. Ok, essa palavra é legal. Qual a palavra, professora? Elementos associados à interação que vão condicionar as populações. E aí, o que a gente lembra? Nesses ecossistemas, seja terrestre ou aquático, existem indivíduos que vão compor espécies e cada uma dessas espécies, nos seus quantitativos de machos, fêmeas, tendo nascimentos, tendo a morte de alguns indivíduos, vão formar uma população. E essas populações, elas precisam ter os recursos necessários para estarem e conviverem de forma a manter essas interações, sejam intra, sejam inter. Tudo bem? Então, elas estão ali no ambiente, usufruindo dos recursos que esse ambiente dispõe. Seja o alimento, seja a presença das fêmeas, seja o espaço, né? Enfim. E essas populações, elas vão também se unir a outras populações, que cada uma delas também com as suas exigências nesses ambientes. Tudo acontecendo naturalmente, essas populações elas podem ter a sua diminuição num processo natural, o que não vai prejudicar o seu processo reprodutivo e, consequentemente, a manutenção dessas espécies quando elas se reproduzem, deixando descendentes, e essa informação genética, essa carga genética vai permanecer para a identificação daquela espécie naquele local. Tudo isso vai estar fluindo de forma natural se a presença, né, ou não acontecer nenhum fator externo que possa comprometer aí de forma brutal todos esses elementos bióticos, ok? Um ecossistema possui basicamente 3 tipos de componentes bióticos. O primeiro deles que são os produtores. E aqui a gente vai incluir cianobactérias, a gente vai incluir os fitoplânctons, né, o capim, toda a parte de vegetação. Você vai ter aí esse grupo de organismos que ocupam o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Então, eles são os primeiros elementos bióticos de suma importância para que toda a energia que precisa estar circulante no ambiente esteja perpassando por cada um desses representantes em seus níveis tróficos. E a gente viu durante essa aula que quando a gente fala que um determinado organismo ele pode ocupar níveis tróficos diferentes. Por exemplo, um animal carnívoro secundário dentro de uma cadeia, ele pode ocupar lá o nível quaternário, consumidor quaternário pode optar pelo terciário, mas o único que vai ficar mais restrito é o consumidor primário, que são os animais herbívoros, tá? Mas aí mesmo assim ainda vai ter uma especificidade aí de que esse animal vai estar se alimentando, tá? De que parte do vegetal ele vai estar se alimentando. Tudo bem? Então os produtores, eles realizam que processo mesmo, professor Jefferson? Fotossíntese. Fotossíntese. E qual é a importância desse processo? Transformar moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Exatamente. Disponibilizando, né, através de moléculas químicas de energia, a presença dessa energia sendo produzida, consumida e estocada para os demais níveis. E aí a gente vai incluir os consumidores de primeira, segunda, terceira ordem, até chegarmos
nos decompositores. Qual a importância da presença de todos esses elementos dentro desses níveis, esses elementos bióticos, dentro desses níveis tróficos? É justamente a passagem ou fluxo da energia e a ciclagem da matéria, né, professor James? Esses organismos decompositores vão estar devolvendo para o solo os nutrientes necessários para que os vegetais, ou seja, os produtores, alcancem novamente esse êxito na execução de um dos processos metabólicos que mais nós falamos aqui quando a gente fala em biologia, tanto fotossíntese quanto respiração celular são os dois fenômenos muito importantes. Mas os decompositores que vão realizar os processos também de fermentação e tudo, decomposição, eles também são imprescindíveis para esse círculo, né? O ciclo dessa matéria está acontecendo. Tudo bem, então? Tudo. Vamos seguindo. Desses três componentes bióticos, produtores, consumidores e decompositores, pode-se obter outras duas classificações. Quais são essas classificações? Seres autótrofos. Também. Lembra que a gente começou a aula, né, professor, falando isso que essa aula ia ser uma aula assim, de retrospectiva, Sim. tá? Então, conceitos que você viu desde quando começou, eu acho que desde quando você começou a estudar ciência, você ouve esses conceitos, né? Seres autótrofos, seres heterótrofos, e ainda tem gente que ainda confunde esses conceitos, por isso a gente precisa frisar isso aqui, tá? O que são esses seres autótrofos? Também conhecidos como organismos produtores. São aqueles que possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Aí que está a questão. Quando a gente lembra desses organismos autótrofos, aí está aqui um exemplo de uma plantinha. Beleza, é um vegetal. Ele tem o que para poder realizar ou ser considerado um ser autótrofo? Ou seja, um ser capaz de produzir o seu próprio alimento. Ele vai apresentar um pigmento importantíssimo chamado de clorofila, que recebe a radiação solar e tem as suas moléculas agitadas e consegue, então, liberar a energia e produzir o seu alimento, que é a nossa C6H12O6, né? A glicose. Tudo bem? Só que isso no processo fotossintético, mas existe outro processo também, que é a quimiossíntese, que também é considerado um processo realizado por alguns organismos, tá? E também classificado como seres autótrofos. Ok? Ok. Seres heterótrofos. São os organismos consumidores e decompositores de um ecossistema. Como não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, se alimentam de outros seres vivos. Exato. Então, a partir no momento em que um organismo está no ambiente e ele não consegue realizar nem quimiossíntese e nem fotossíntese, ele vai apresentar as outras duas vias metabólicas, que seja a fermentação ou a respiração celular, tá? Então, todos os outros grupos, né, e a gente colocou aqui o exemplo do fungo, vão estar realizando esses processos, que eles vão retirar do ambiente aquilo que eles necessitam. Aí a gente pode pensar em nutrientes, alguns elementos químicos, tá? Até obtê-los de forma pronta. Vamos dizer assim, quando um carnívoro se alimenta do outro animal, ele já está ali obtendo aqueles nutrientes contidos no organismo daquele ser que ele está predando, tá bom? Então, o termo heterotrófico é justamente para aqueles organismos que são incapazes de realizar o processo ou de quimiossíntese ou de fotossíntese. Não podem produzir o seu próprio alimento. Tudo bem? Tudo. E os seres consumidores? Nós temos aí consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Então. Tatá, é legal, né? A gente vê todas essas classificações. Eu fico pensando no meu estudante lá na ponta. Professor, interessante. Mas, professor, porque tem estudante que gosta da parte ecológica, da preservação. Ele tem um cantinho lá dele e ele fala assim, caramba, eu posso utilizar essa minha propriedade para fazer uma visita aquática, um parque aquático.
E como eu posso fazer essa interferência sem prejudicar o ambiente, né? Assim, prejudicar, como você falou, a interferência sempre ocorre alteração no ambiente. Mas essas informações são importantes para que os nossos estudantes tenham a capacidade de fazer alterações na sua propriedade de forma a receber a população do entorno, que quer passar um final de semana. Então, isso aí tem muita informação que pode utilizar como amenizar todos os efeitos que ele está fazendo na hora que ele faz um parque aquático, uma piscina natural. E para quem não gosta? Porque ele tem direito de não gostar. Sim. Professor, eu fico olhando isso aí, e que é importante para mim que não curto, não é que eu não gosto, eu não curto assim. É importante, pessoal, porque quando você tem essa noção de quem são decompositores, fazem parte de meio biótico, abiótico, exemplo, o estado de Rondônia é um estado muito promissor em empreendedorismo. Sim. Só que o problema, temos que falar dos problemas. O problema é a percepção. Exemplo, produtores de queijo. Quem é que faz queijo? São os fungos. Os fungos são os decompositores. Quando a gente fala que na natureza tem fungos que fazem decomposições, também tem bactérias. Então, a relação, quando a gente tem esse conhecimento de fungo e bactérias, eles entenderem o que é o processo de decomposição. Porque decomposição é diferente de putrefação. A decomposição é a transformação do que é inorgânico para orgânico. E aí, nós aprendemos isso nas relações intra e interespecíficas, que é o conteúdo, mas levando isso para a porção prática de quem vive na cidade, de quem não tem essa ramificação, esse braço do processo de educação, que é a ecologia. A pessoa está ali na sua propriedade e ele fala assim, poxa, eu queria produzir queijo, mas um queijo diferenciado, porque queijo já tem aí. Queijo já existem iogurtes. E quem faz esse processo de transformação? São os micro-organismos que estão nesse nicho dos decompositores. Esses micro-organismos que fazem. As pessoas pecam em não inovar. A falta do processo de inovação. Por quê? Porque é uma demanda reprimida. Queijo tem tudo que é de lugar. Mas a inovação reprimida do queijo, que tem uma característica, uma peculiaridade de uma determinada região específica aqui do estado de Rondônia. Como é que eu posso fazer isso, professor? Aí, meus queridos, o conhecimento a gente dá, o processo de transformação, o processo de inovação, é você pegar esse conhecimento, você vai lá na sua propriedade, você tem como classificar, porque quando você faz queijo, o que a pessoa faz aqui no estado de Rondônia? Um equívoco. Faz paredes de alvenaria com cerâmica branca, aí faz as prateleiras para fazer o queijo frescal, que é o que tem. Mas a inovação é você fazer esse processo todo em uma área florestal, aonde os micro-organismos daquele ambiente vão e você vai providenciar um queijo que é diferenciado, só dá ali. Aí que está o negócio. Esses queijos, esses iogurtes não podem ficar em lugares refrigerados, porque você retira a ação desses micro-organismos que dá o sucesso dos queijos internacionais, que dá o sucesso dos queijos da região sul, centro-oeste do país. Não se tem um queijo genuinamente amazônico, que tem micro-organismos que são específicos da nossa região. Falta de um processo de elaboração de um projeto.
para fazer testagens, claro, controladas, para saber a especificidade, quantidade, característica desses micro-organismos decompositores que vão transformar uma matéria inorgânica, que dá a característica e a especificação de determinados materiais alimentícios, como o queijo. Viajei, vamos voltar. Não, foi profundo. Exatamente, gente, essa conexão do que eu posso... Você falou um ponto bem legal, assim, da questão do medo em inovar, um medo em empreender. E se não der certo, né? Mas você só sabe se algo vai dar certo ou não se você tentar. Eu acho que é uma boa... a fase da vida boa da vida da gente é essa, que a gente então, é uma boa... corre o risco, mas os riscos são... por exemplo, tem as trilhas que estão fazendo sobre alimentação saudável. Há uma oportunidade. Aí já, os professores estão aí assistindo a nossa aula e falam assim, nossa, professor, agora me toquei, nós estamos fazendo umas trilhas de alimentação saudável. Então, quem poderia fazer? Poderia fazer também, né? Verificar a possibilidade das pessoas fazer um levantamento, não de produção de queijo, inovação de áreas específicas para produção de queijo, mas produzir cogumelos, né? O fungo, quais seriam um dos fungos que tem ambientes aqui que se dá para produzir no estado de Rondônia? Porque aqui é úmido, quente e abafado. É um ambiente propício. Verdade. Alimentos alternativos. O que falta na alimentação saudável do estado de Rondônia é o que a gente chama de identidade. Isso. O que falta na alimentação rondoniense é a identidade, a marca. E essa marca é muito engraçada, porque ela é feita da união e junção de características totalmente diferentes. Você vai para Vilhena, Cacoal e Vilhena é muito próximo, vai para Vilhena, Ariquemes, você vai para São Francisco, você vai para Guajará-Mirim. O ambiente é diferente, a estrutura populacional é diferente e não tem uma caracterização daquilo, do potencial de alimentação. E falar assim, olha, aqui tem uma identidade, essa identidade reúne uma só, que é do estado de Rondônia. Senão as pessoas começam, ei, professor, tá falando besteira, porque a nossa identidade aqui é peixe. Você começa a falar de peixe, vão pegar e falar assim, qual é a diferença do peixe daqui e o peixe lá de Manaus? Porque todo mundo come peixe, todo mundo come farinha, não tem uma coisa específica, é uma coisa que é só daqui. Como? Aqui tem vatapá? Tem. Mas a identidade é da onde? Bahia. Aqui tem acarajé? Tem. A identidade é da onde? Bahia. Tá mentindo? Não, mas vamos voltar para lá. Não, tá perfeito. É verdade. Nos faz pensar e refletir nesses pontos realmente que são importantes. Aqui falou. Perfeito, gente. Então aqui nós temos exemplos de consumidores. Que aí chega, né? O que nós estamos falando de produtores, vamos produzir. Falando de consumidores, somos eles. Sim. Vamos consumir o queijo, vamos consumir o leite, vamos consumir... O que é que nós estamos consumindo? Não é isso? Como Mas, consumimos? e entre eles aí, nós temos o primário, o secundário e o terciário. E aí, professor, em qual deles nós estamos? Depende da cadeia. Quem é o meu predador e quem é a presa. Você lembra daquela classificação, né? Os herbívoros, você lembra dos onívoros, os insetívoros, e aí por aí vai, né? Então tem que lembrar que nós somos onívoros, então a gente pode comer a salada. Até a cobra. Tem gente que come. Jacaré, né? A gente pode. Pode comer. Depende. Se o seu paladar... Gente, é outra coisa importante. Ou seu paladar... O que dita... você comer aquilo... É você. O seu paladar. Não, tem gente que gosta Vamos de lá. determinados sabores e cada... Eu acho assim, cada sabor... É igual perfume. Perfume. Passa na pessoa. Na outra, ela já fica com tom de pele, a textura da pele dele faz modificar. É igual o sabor. Mas o sabor tem uma condição. Que dita que você come ou não come? São
em temperatura e pressão, faço de física, em condições normais de temperatura e pressão, quem dita é a palatabilidade, você tem perfeito. Mas qual é o fator que pode interferir nas minhas questões de palatabilidade? Exemplo, eu não como gafanhoto, não tem quem faça que come, tem restaurante que come. Né? Mas em um estado de emergência, de guerra, aí será que come o que tiver? Tem uma interferência nos fatores normais de condições. Eu acho que confundem o ser humano. Perde a capacidade de palatabilidade. A capacidade de raciocínio. Porque aí é o que? Entra o animal, o entra é a questão sobrevivência. Sobrevivência. Na questão da sobrevivência não tem. Então esse povo que fala eu não teria coragem de matar um bichinho para comer ou matar sei lá, alguém mais, né? Mas não é estado de emergência. Isso, fator que altera. Por exemplo, eu não entendo. Eu acho essa frase linda. Eu não entendo, mas eu compreendo o direito de falar. O pessoal não gosta de tacacá. Eu entendo você falar, não gosto. Já experimentou? Não. Aí eu não entendo. Com certeza. Entendeu? Você pode dizer que não gosta, você provar. Só se você provar. Ai. Agora. Nai, para com isso, eu entendi. Ih, já para. Não é isso. Nós estamos falando de palatabilidade, nós estamos falando de comida. Pelo amor de Deus. Ai, vamos seguir. Ai, não, vai, segue. Não, Jesus amado, Senhor. Pelo amor de Deus. Gente, seres decompositores são aqueles que se alimentam... Não conversa, olha aí, ó. Poxa, até não sei o que tava falando. Não falei nada. São organismos... Aqueles se alimentam de organismos mortos, como a gente já falou para você. Os fungos e as bactérias têm essa ação, tá? Transformar o que é orgânico em inorgânico novamente para disponibilizar isso para os produtores. Muitos dos fatores, galera, bióticos, podem ser traduzidos em relações ecológicas que podemos observar no ecossistema. Tais como, a gente já falou desses exemplos aqui das relações interespecíficas, né? A predação, parasitismo, ou seja, aqueles negativos. Predação, parasitismo ou competição. É negativo por quê, professora? Porque não é necessário, o animal precisa se alimentar. O próprio parasita, ele não está fazendo nada errado, né? Ele está simplesmente fazendo o que ele nasceu para fazer. Ou seja um ectoparasita ou um intra, né? Um parasita que vai agir internamente, ele está em busca da sua sobrevivência. Na predação, mesma coisa. Competição pode ser aí entre organismos de espécies diferentes ou entre organismos da mesma espécie. Aí eu acho a questão, né? Nós, seres humanos, competimos. Que isso? Pois é, a gente compete tanto, a gente corre tanto, né? E a gente acaba não cuidando da vida da gente, da saúde da gente, né? E aí fica assim, ó, olhando as coisas. A gente precisa estar sempre ciente que a gente tem um papel nesse mundo. E como o papel que a gente ocupa nesse mundo é importante. Que a gente, pode ir a qualquer momento. Não é assim não. Nós todos somos importantes. Temos uma razão de estarmos aqui. Então, aqui a gente está mostrando, né, a ilustração dos processos de predação, da relação de parasitismo, da relação de competição. Aqui, no caso, nós temos dois animais da mesma espécie que estão competindo. É a relação intraespecífica. Pode ser por território, pode ser no período reprodutivo, por fêmea, enfim, para mostrar aí quem é que manda na parada, né? Vamos dar sequência aqui. Os fatores bióticos, galera, são o resultado dessa interação entre os seres em uma determinada região, constituindo uma comunidade biológica ou biota, tá? Então, a gente falou ali, o professor falou da questão da vida no campo, da vida na cidade, de nós estarmos conscientes que nós... Eu não sei qual foi a trilha que você escolheu, mas nós temos trilhas aí que tem essa temática da alimentação, né? Então, existem no nosso meio aqui pessoas que trabalham com apicultura, né?
Então, toda essa informação, essa relação aí que esses organismos, no caso das abelhas, vão ter em relação aonde ou qual é o organismo vegetal que ela vai estar obtendo o seu alimento para levar lá para sua colmeia, para estar produzindo mel. Então, todas essas... Lembra que o professor falou, não nessa aula, já estou lembrando da outra aula, lembra que ele falou de uma situação de disponibilizar as espécies florais e aí essas abelhas elas vão começar a produzir um mel característico, transformando esse mel que vai ter sabores, né, professor Jefferson? Sabores distintos devido à disponibilidade desses recursos aqui florais, de cada uma espécie. Então, todas essas interações, sejam com abelhas, sejam com outros animais, outros insetos, como aqui no caso, a nossa borboletinha, tá? Elas conseguem ali se alimentar de néctares, existem aquelas que a gente vai ver no solo, que elas vão se alimentar daqueles minerais, né, que estão presentes naquela areia molhada. Então, essas relações todas desses elementos bióticos com os elementos abióticos também, quando essa borboletinha fica lá na areia, próximo ao igarapé, próximo à corrente de água, ela se alimenta. A água vem, recua e disponibiliza aqueles minerais e elas vão estar ali, né? Aquelas, eu não vou lembrar o nome dessa espécie, mas aquelas branquinhas, elas ficam se alimentando ali dos minerais também. Então, essas interações todas, elas chamam a atenção para toda essa dinâmica desses ambientes, sejam eles terrestres ou aquáticos, tá bom? Tá bom. E olha lá no nosso quadro, fatores abióticos agora, tudo bem? Tudo. Então são aqueles que não têm a vida, porém, contudo, toda a vida permite a manutenção dela, né? Auxiliam em processos que são imprescindíveis. Então vamos lá, professor. Fatores abióticos. A significa não, bio significa vida. Em ecologia, denomina-se fatores abióticos todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema. Derivadas de aspectos físicos, químicos, físico-químicos do meio ambiente. Então, quem é derivado desses aspectos físicos-químicos? Esses fatores abióticos. Exatamente. Vamos pensar aí num ambiente aquático, né? Existem situações que vão acontecer, processos que vão acontecer, a gente vai... exemplo, Tatá, exemplo. Aí, todo mundo aí que está em a sua propriedade final de semana, ou então vai para uma piscina, vai para um rio, vai para o igarapé, vai para uma cachoeira. Você entrou no rio, o que tu sente, pessoal? Você entrando devagarzinho no rio, no lago, a primeira camada, ela é morninha. Lá embaixo já fica o quê? Gelada, fria. Se você entrar sem se mexer muito para... Por quê? Mesmo você estando na água, ela tem estratificações. E essas estratificações estão sofrendo determinadas alterações de fatores abióticos. Exemplo, a água é um fator abiótico, mas ela está também sofrendo alterações de um outro fator abiótico, que são a incidência solar, que faz com que as primeiras camadas daquela lâmina d'água tenham uma temperatura diferenciada da de baixo. E a gente sabe que uma massa de água, uma corrente, as correntes, os movimentos delas estão ligados a esse aquecer, que revolve, né, move uma massa de ar, da água, na verdade, nessa questão. Então, não é só a incidência vegetal, mas um próprio fator, um fator abiótico, interferindo ou interagindo num outro fator abiótico, uma outra estrutura, como a água. Regiões, no mesmo lago, nós temos estratificações laminares com temperaturas diferentes. E o que isso importa, professor? Importa porque se
nessas estratificações laminares de água, a temperatura vai definir a possibilidade de surgimento ou de organismos classificados como fito ou zooplâncton, que aí vai ter as espécies de artrópodes, aqueles pequenos artrópodes que fazem os fitos, algas que têm uma determinada característica que não aparecem em outros lagos, porque aquele ali tem a temperatura e nutrientes totalmente diferentes, que vão possibilitar atrair outros tipos de organismos que vão se beneficiar desses zooplânctons e fitoplânctons. E que essas algas também vão auxiliar no processo de troca gasosa para favorecer com que aquela água, aquele lago, aquele rio, tenha disponibilidade de oxigênio que vão atrair outros animais. Perfeito. Ai, vai. De tudo isso que você está falando, então existem aqueles fenômenos naturais, que a gente chama de efloração, que ele estava falando aí desse movimento nas regiões árticas. Há esse momento de floração dessas correntes marítimas. Correntes marítimas. Porque no mar, a gente fala correntes marítimas. No rio eu não estava sabendo falar, mas acontece. E isso tem esse movimento. Né? Essas correntes marítimas lá no fundo, que são águas geladas, elas vêm para a superfície. São processos naturais que vão modificar toda essa dinâmica daquilo que está aqui. Que vai possibilitar surgir os zooplânctons e fitoplânctons. E isso é uma visão micro, numa visão macro. Essas massas de correntes de ar que são aquecidas, não só pela incidência luminosa, mas são aquecidas também porque a gente sabe que tem frestas, fendas marinhas, onde nós temos o calor que vem, não é isso? Então, esse surgimento dessas correntes marinhas que elas se movem, claro, pelo efeito da ação da Lua, mas também tem o efeito da ação da temperatura. Tá enrolando por quê, professor? Para falar que elas interferem até nas condições aonde um ser marinho vai reproduzir e aonde ele vai dar a cria, como as baleias, né? A grande maioria delas vem para a costa brasileira, que a gente tem assim, por causa da temperatura. Ela não vai dar filhote lá no mar aberto, né? Que é o... Não, vem porque são águas mais calmas, águas com temperaturas mais quentes, não é isso? Que vão favorecer um berçário, então isso, claro, que além da temperatura tem a questão da alimentação delas, a alimentação dos filhotes, não é isso? Propiciado por essa temperatura. A gente lembra daquele ecossistema importantíssimo que são os manguezais, né? Isso a gente está falando de... Mas se a gente for para os manguezais, misericórdia! Tem muita coisa acontecendo. E eu, por exemplo, a gente falou aí desses processos de... agora eu esqueci a palavra que levou. Que são as correntes marinhas? Correntes marinhas. Mas tem um nome específico. Ai. A gente tem que se familiarizar com isso. E existem também, professores, fenômenos que a gente chama de lixiviação, que está relacionado com o fator biótico, porque ele vai trazendo no corpo hídrico, vai trazendo nutrientes, né, que estavam lá retidos no solo para dentro desse corpo hídrico e vai modificar. Vai modificar. E essa lixiviação, levando os nutrientes para dentro dessa água, vai ocasionar um outro processo que a gente chama de eutrofização, que a gente vai falar depois, né, mais um pouquinho. Os fatores bióticos são os elementos não vivos desse ambiente, e que aí, portanto, vai ter toda essa dinâmica alterando esses componentes físicos e químicos, tá? Então, em relação a esses fatores, nós temos o vento, a umidade, pluviosidade, presença dos sais minerais, olha aqui os manguezais, né? Os berçários de todas as formas de vida aí nesse ambiente de transição, tá? Então, aqui nós temos aí, pH, oxigênio. Na nossa região temos as florestas alagadas. Isso, né? As matas, áreas de várzeas, né? Relações entre os fatores bióticos e abióticos, nós temos aí as avaliações que podem ser restabelecidas da qualidade desse corpo hídrico, desse solo, tá? Aqui, e o processo de eutrofização, que são as aflorações de algas que vão poluir o meio e causar a morte de muitos organismos. O que seria essa eutrofização? Um aumento, né, exacerbado aí desses micro-organismos que podem estar modificando a composição química físico-química da água devido à presença de toxinas liberadas por algas, e aí tem outros fatores
envolvendo também a capacidade desses organismos estarem realizando processos fotossintéticos aonde, pessoal? Nas camadas mais inferiores, que vai alterar toda a dinâmica das formas de vida dentro desse corpo hídrico. Galera, a gente vai finalizando aqui a nossa aula, tem muita coisa, às vezes a gente não consegue, né, fechar o nosso pensamento, mas é isso aí, a gente se vê na nossa revisão.